Boa noite. Tempo para o nosso direto semanal, que habitualmente costuma acontecer ao domingo, mas a pedido da nossa comunidade vai passar agora a acontecer às segundas-feiras a este horário, às 9h30. E este direto é aquele direto em que nós lançamos um tema semanal que já foi deixado nas nossas histórias. Vocês deixam as vossas questões e eu deixo aqui as respostas às vossas questões à segunda-feira durante 15 minutos. Portanto, um direto muito rápido para responder às questões sobre o tema da semana. Boa noite a quem está desse lado. E o tema desta semana é um tema que é muito querido por nós e pelo público da Numerologia na Vida, que é precisamente propósito de vida. Então, questões que nós temos aqui sobre este tema, propósito de vida, e o que é que a Numerologia tem a dizer sobre este tema. Questões que eu combinei aqui para dar o máximo de respostas possíveis. Temos em que é que a Numerologia pode ajudar a entendermos ou descobrirmos o nosso propósito de vida, como nos alinhamos com o nosso propósito e ainda diferença entre propósito e destino. E, portanto, antes de responder estas questões, ou encontrando uma forma mais prática e direta de responder estas questões, vale a pena dizer, à luz da Numerologia, o que é propósito de vida e o que não é propósito de vida. Isto porque, por norma, nós temos alguma ideia pré-concebida daquilo que é propósito de vida e que, não estando errada, muitas das vezes anda um pouquinho ao lado daquilo que a Numerologia tem para nos dizer sobre esta temática. Muitas das vezes consideramos, quando pensamos em propósito, algumas ideias, nomeadamente o facto de propósito, que obviamente toda a gente sabe que é uma motivação intrínseca para algo que motiva uma ação, e neste caso concreto, propósito de vida, aquilo que motiva a nossa existência, a razão pela qual nós nascemos e existimos, e que também está tudo certo de acordo com a Numerologia, mas que acaba por ter aqui algumas falácias que muitas das vezes são as razões pelas quais nós temos a dificuldade em nos sentirmos efetivamente alinhados com aquilo que é a nossa missão, o nosso objetivo de existência, que tem a ver precisamente com o quê? Ou achamos que o nosso propósito de vida é algo extremamente difícil de, entre aspas, alcançar e, portanto, que exige de nós quase capacidades sobre-humanas, ou que é um objetivo e, portanto, algo que se cumpre, ou então que tem a ver com uma espécie de missão associada à nossa profissão. E a Numerologia diz que não tem nada a ver com isto, tem algo a ver com algo muito mais interno, uma viagem e um caminho pessoal, mais desafiante, mas que nos dá uma promessa muito maior de plenitude. E então, à luz da Numerologia, propósito de vida não é um objetivo, não é algo que se alcança, é algo que se manifesta todos os dias através de um estado de consciência que nós vamos adquirindo experiência após experiência ao longo da vida. Quer isto dizer então que, à luz da Numerologia, propósito de vida é um percurso, ou melhor, vou pôr de outra forma, é um ponto de partida e o percurso que nos leva a um determinado destino, sim, que não é algo que esteja definido à partida, mas sim que é a tal promessa de nós nos sentirmos plenos. Traduzindo assim para miúdos, propósito de vida pode ser aquela sensação de bem-estar que nós muitas vezes sentimos momentaneamente, que não conseguimos agarrar durante muito tempo ou durante um período longo de tempo, mas quando lá estamos, naquele momento em que tudo está alinhadinho, nós sentimos que tudo está a funcionar na sua plenitude. Eu estou no sítio certo a fazer aquilo que é suposto fazer com as pessoas com quem é suposto eu estar, e então tudo flui. Essa é realmente a grande promessa de propósito de vida. É algo difícil de pôr na prática? Não. É difícil de pôr na prática, sim, quando nós buscamos exteriormente experiências que nos transmitam essa sensação de alinhamento ou de plenitude. E aquilo que o propósito de vida diz é que não tem nada a ver com as experiências externas, tem muito a ver com um estado de espírito. E então, o propósito de vida é aquilo que nos convida a todos os dias nós cultivarmos uma atitude, uma forma de estar, um autoconhecimento, uma postura perante tudo aquilo que nos acontece, que nos ajuda a alavancar
tudo aquilo que são as nossas potencialidades, o melhor que temos para dar ao mundo, a nós próprios, e aí sim nós estamos então num estado de receptividade para melhores experiências na vida. Dizer ainda também que, relativamente ao propósito de vida, isto porque há muitas questões que nos lançaram, que nos fazem crer que de facto existem aqui algumas dúvidas. A profissão pode sim ser um percurso através do qual eu manifesto o meu propósito? Claro que sim. Se é exclusivo, não. E então, aquilo que nós dizemos é que por trás de um propósito de vida existe sempre uma sensação ou uma necessidade de contribuição. E a forma como isto acontece é muito simples. Nós somos seres únicos no nosso desenho, somos todos super especiais, todos nós temos talentos, características únicas. Nós devemos, porque essa sim é a nossa função, encontrar na vida espaços, seja na carreira, nos nossos relacionamentos, enfim, nos mais pequenos detalhes do nosso caminho, encontrar formas de que todas essas capacidades, potencialidades e atributos se manifestem. E isso acontece muitas vezes também associado a uma sensação de missão e de contribuição, porque quando eu descubro aquilo que me faz sentir tão bem, em que eu sou inclusivamente especial a fazer, eu quero partilhar isso com os outros. E por isso é que sim, também, por trás de um propósito de vida, existe também uma sensação de missão e de contribuição. Relativamente à questão propósito e destino, são as mesmas coisas ou não? Duas respostas a dar. Muitas vezes em termos técnicos de numerologia, existem algumas escolas de numerologia que falam em destino, o que é diferente da expressão comumente usada de isto é o meu destino, estava para acontecer, estava predestinado. Nós na numerologia, sobretudo na metodologia numerologia na vida, não utilizamos essa noção ou essa expressão nessa vertente de predestino. Pode sim usar-se a expressão destino no sentido em que este percurso que eu estou a fazer, estas experiências de vida, são algo que me é muito próprio, fazem parte do meu percurso e fazem parte do meu destino, mas não quer dizer que eu não tenha livre-arbítrio e que eu não possa, digamos que, trabalhar ou desenvolver uma postura diferente que me permita perceber os acontecimentos e as situações que manifestam na minha vida. Portanto, nós na numerologia na vida não consideramos que uma pessoa que nasce tem toda a sua vida já traçada, desenhada e que é impossível fugir a esse destino. E, portanto, propósito de vida e destino nessa visão não é algo que nós consideremos aqui na numerologia na vida. Questões importantes aqui também sobre que nos tenham feito. Cálculo. Como é que eu calculo o meu propósito de vida na numerologia? E novamente existem aqui algumas noções importantes de referir, porque existem várias escolas de numerologia e, portanto, vou partilhar convosco aquilo que nós utilizamos na metodologia numerologia na vida. Cálculo é muito simples. Olhamos para a nossa data de nascimento. Nós na numerologia, aliás, temos sempre dois dados de análise que formam aquilo que é o nosso mapa numerológico. Temos o nosso nome, e o nosso nome vai falar de tudo aquilo que é a nossa personalidade, a nossa forma de estar, portanto é aquela música que nos acompanha toda a vida, porque toda a vida vamos ser identificados por aquele nome, é um som, uma música, uma melodia que nos acompanha e que fala das nossas capacidades, qualidades, atributos, no fundo aquilo que é a nossa personalidade, aquilo que também mostramos mais de nós ao mundo. E depois temos a data de nascimento. E a data de nascimento fala do percurso que nós vamos fazendo ao longo da vida. Por vezes mais atribulado, por outras vezes mais fácil, com alguns desafios, com algumas oportunidades, mas sempre um percurso totalmente em crescimento. E então, quando nós queremos calcular o nosso caminho de vida, nós vamos só olhar para aquilo que é a nossa data de nascimento. Como é que nós fazemos o cálculo? Somamos dígito a dígito cada elemento da nossa data de nascimento. Os elementos do dia, os elementos do mês e os elementos do ano. E esta é a especificidade aqui da metodologia, da numerologia na vida. Existem métodos que fazem de forma diferente, não estão nem mais certos nem mais errados, são métodos diferentes, ok? Aquilo que nós trabalhamos na numerologia na vida são análises de combinações e, portanto, se nós repararmos ao somar dígito a dígito, como temos muitos dígitos na nossa data de nascimento, vamos primeiro ter uma soma que, por norma, é composta de 2 dígitos e que pode ir, excetuando casos muito específicos de adolescentes, adultos já, que nasceram no início do milénio, nós temos
a maior parte de nós, porque nasceu em 1900 e qualquer coisa, ou em 2000 e já alguns trocos, nós temos elementos ou combinações que podem ir de 10 a 48. Então aquilo que nós fazemos é olhar para essa combinação, reduzimos-la mais uma vez e então temos uma família de números que vai dizer o quê? Não só aquilo é o nosso propósito, ou seja, eu nasci para desenvolver aquelas competências, para me tornar mestre naquelas vibrações, naqueles números e para que eles sejam, digamos que o fio condutor da minha conduta, da minha forma de estar, da minha forma de ver a vida, da minha forma de me ver a mim e, sobretudo, de partilhar as minhas potencialidades com o mundo. E esse sim é o globo ou a súmula daquilo que é o nosso caminho de vida. Depois, diferenças entre número raiz e propósito de vida. E obviamente quem nos fez esta questão é alguém que já sabe aqui algumas coisinhas sobre aquilo que nós partilhamos na numerologia na vida, porque o número raiz é um número específico dessa análise de combinação que eu acabei de referir e que é muito fácil de encontrar. Portanto, nós somamos a nossa data de nascimento dígito a dígito e, como eu disse, nós vamos primeiro ter uma soma de 2 números. E então, essa combinaçãozinha de 2 números, o número que está mais à esquerda, ou seja, por exemplo, se eu somei a minha data de nascimento toda e obtive, por exemplo, o número 32, o 3, que é o número que está mais à esquerda, vai ser representado por aquilo que é o número raiz da combinação do caminho de vida. Quais são as diferenças entre propósito de vida, caminho de vida ou número raiz? Na verdade, não são diferenças nenhumas, eles fazem todos parte do mesmo elemento do nosso mapa numerológico. A diferença tem a ver com, dentro dessa combinação, existe uma hierarquia, uma forma de leitura que nos permite melhor interpretar o nosso propósito de vida. Ou seja, 2 pessoas que, à partida, tenham o mesmo propósito de vida, e vamos pegar no mesmo exemplo, propósito de vida 5. Se nós formos ver com detalhe, muito provavelmente, se calhar, o propósito não é bem igual. Porque, se calhar, uma dessas pessoas, esse 5 advém da soma ou de um resultado de um 32, enquanto que outra pessoa pode vir de um resultado de um 41. Ambos, 32 e 41, resultam no 5. Mas a combinação, e neste caso o número raiz, é diferente. E isto significa que, apesar destas 2 pessoas terem o mesmo propósito, a mesma razão para existirem e, no fundo, quase que a mesma manifestação daquilo que é a vontade suprema da sua alma, o percurso pelo qual essas 2 pessoas vão atingir, entre aspas, esse estado de consciência é diferente. E a raiz a partir da qual elas iniciam no princípio da vida essa caminhada, então aí ainda é bastante diferente, ok? Outras questões interessantes, vou ver aqui o tempo, porque é suposto este direto ser só 15 minutos, e os 15 minutos já foram. Ora, relativamente a 2022, o que é que podemos fazer em 2022 para nos alinharmos com o nosso propósito e se existe aqui alguma circunstância específica deste ano que nos ajude a estarmos mais alinhados com aquilo que é o nosso caminho de vida? Sim! Ora, 2022, como nós já falámos aqui tantas vezes na numerologia na vida, é um ano muito especial. Não só é um ano especial por ter esta tríade numerológica do 222, como é um ano universal 6. E o ano universal 6 traz 2 circunstâncias que nos permitem e quase que também nos incentivam a nos alinharmos muito com o nosso propósito. Tem a ver com o quê? Primeiro, com uma quase que exigência de um autocuidado que, por norma, não costuma acontecer. Então isto quer dizer que 2022 está a dizer nós precisamos muito de priorizarmos o nosso bem-estar. Ora, não existe jamais possibilidade de nós nos alinharmos com o nosso propósito de vida se nós, na nossa própria vida, não formos a nossa prioridade. E isto não é egoísmo, não é individualismo ao mais alto nível, não, é uma consciência plena de que a nossa vida parte, obviamente, daquilo que é o nosso bem-estar. Se eu não estiver bem comigo, eu obviamente não vou ter capacidade alguma de entender, integrar ou até descobrir as minhas potencialidades e, portanto, se eu não conheço as minhas potencialidades, nunca vou ser capaz de partilhá-las com o mundo. Então, o nosso propósito de vida convida-nos, e 2022 também, a darmos um passinho atrás, sem que isso signifique recuar no caminho, muito pelo contrário, e descobrirmos os nossos talentos, estarmos mais conscientes daquilo que
que nos faz sentir profundamente bem para que possamos estar melhor, mais conscientes naquilo que é a nossa missão. Para além disso, o próprio ano Universal 6 fala de serviço, porque o 6, ele representa o estar ao serviço de algo, representa o cuidar, o responsabilizarmos por aquilo que amamos, por aquilo que nos faz sentir bem e aquilo que nos faz sentir em comunhão com o todo. E o propósito de vida, como falámos há pouco, também é parte dessa missão, parte dessa contribuição, descobrir se eu estou aqui nesta vida e existe um lugar especial para mim, como é que eu posso cumprir muito bem ou ocupar muito bem essa posição, garantindo que eu deixo a minha marca no mundo, que eu impacto de uma forma muito bonita, muito serena, muito amorosa as pessoas que me rodeiam. Por isso sim, ano 2022 é o ano para descobrirmos as nossas potencialidades, para estarmos conscientes daquilo que nos preenche e nesse estado de plenitude, de serenidade, de paz de espírito, estarmos mais disponíveis também para ajudar os outros. Outra questão, relação entre propósito de vida e ano pessoal. Portanto, houve várias pessoas que nos enviaram questões do género: eu tenho um caminho de vida, propósito de vida X e estou num ano Y. O que é que isto significa? Existe aqui alguma relação? Existe aqui alguma coisa a que eu deva dar atenção? Ora, seria impossível responder a todas estas questões porque são muitas. E, portanto, eu decidi fazer aqui uma espécie de resumo que vai ajudar a percebermos como é que funciona esta dinâmica, caminho de vida e ano pessoal, e que, sobretudo, como é que nós podemos ativar a vibração do nosso ano pessoal para estarmos mais alinhados com a nossa missão, nossa contribuição e o nosso propósito de vida. E é muito fácil entender isto, ou seja, nós quando nascemos, existem aqui dois caminhos possíveis. Nós quando nascemos, temos uma data de nascimento e, como já percebemos, essa data de nascimento representa aquilo que é a nossa missão ou a nossa contribuição, o nosso caminho de vida, propósito, como queiram chamar. Mas ele representa também essa vibração de caminho de vida, a vibração do nosso ano pessoal no momento em que nascemos. Porque é a soma daquele ano, da expressão que nós temos no momento em que entramos nesta vida. Então isto significa que anos pessoais que nós passamos ciclicamente, que tenham essa vibração do nosso propósito de vida, ou seja, a vibração com que nós entramos neste mundo, vão ser sempre anos impactantes. Portanto, se eu faço o cálculo e reparo que em 2022 ou em qualquer outro ano eu estou alinhada em termos de vibração com aquilo que é o meu propósito de vida, isso representa que eu estou perante um ano de imensas oportunidades de crescimento. É aquele ano que vai colocar diante de mim as circunstâncias ideais para que eu consiga estar muito presente, muito consciente e manifestar essa tal conduta, essa tal postura que me faz sentir em plenitude e totalmente alinhada com aquilo que eu nasci para vir fazer. Mas depois temos aqui outra consideração importante, que é o seguinte: nós ao longo da vida temos ciclos que são entendidos como, temos 3 grandes ciclos, que são entendidos como os ciclos de maturação ou ciclos de expansão de consciência. Nós chamamos-lhe até, inclusivamente, o mapa de evolução de consciência. Esses 3 ciclos encadeados, eles vão representando o percurso que vamos fazendo ao longo da vida, muito interno, em termos de consciência, em termos de aprendizagem, em termos de autoconhecimento, relativamente àquilo que motivou nós estarmos aqui nesta vida. Dentro de cada um desses ciclos, nós temos, contudo, pequeninos ciclos de 9 anos, que nós podemos ler como quase que fossem pequenas escadinhas que nós vamos subindo e que nos vão trazendo algumas lições relativamente àquilo que é o nosso propósito de vida. Isto porque seria impensável nós nascermos e termos logo ali no nascimento todos os ensinamentos sobre o nosso caminho de vida, ainda que nós tenhamos sempre muita pressa. Eu quero muito descobrir o meu propósito, quero muito estar alinhada com o meu propósito. É bom percebermos que isto não acontece de um momento para o outro. Toda a nossa vida é essa experiência de entendermos o que é que estamos aqui a fazer e, sobretudo, aprimorarmos, melhorarmos e tornarmos mestres nesta energia que nós viemos expressar através da nossa vida. E então, aquilo que acontece é que quando nós olhamos para essas escadinhas, que são compostas em 9 anos, cada escada tem, devemos pôr assim, 9 degraus, cada degrau tem, de facto, uma lição e uma mensagem para nós. E esses degraus nós chamamos então a anos pessoais.
Quando eu sei o meu ano pessoal, eu posso olhar para a minha escada e perceber qual é a mensagem que esse ano pessoal vai ter para mim e que se traduz mais ou menos nisto de forma, obviamente, muito reduzida. Se eu estou no ano pessoal 1 ou estou no degrau 1, esse degrau está a dizer-me o quê? Este é o ano em que precisamos muito de ter consciência de quem somos. E, obviamente, quem somos é uma noção muito lata, mas nós precisamos, no ano pessoal 1 ou no degrau 1 desta escada, de testarmos aquilo que somos capazes. Entender o que é que eu estou a viver que me traz aqui uma sensação de incongruência. Há algo na minha vida que eu sinto que não está alinhada com a minha pessoa, com aquilo que eu quero manifestar para a minha vida, então significa que eu preciso trabalhar nessa vertente, nesse degrau. Eu preciso perceber muito bem o que é para mim e o que é que não é. Depois temos o segundo degrau, o ano pessoal 2, que diz, relativamente àquilo que é o nosso propósito de vida, vamos olhar para as pessoas que nos rodeiam, sobretudo aquelas que são mais íntimas, as nossas parcerias, as nossas uniões, porque essas uniões estão ou a apoiar ou a fazer-nos dissociar do nosso propósito de vida. E então é aquele ano que nós olhamos para as pessoas que estão mais imediatamente logo conectadas a nós e falamos com elas, exploramos com elas aquilo que são as nossas intenções e percebemos se elas de facto estão a apoiar-nos ou não. E obviamente depois a partir daí tomamos algumas decisões. Depois temos o ano pessoal 3, que é o ano em que nós dizemos: este ano eu vou comunicar aquilo que são as minhas intenções. Eu vou mandar a minha mensagem ao universo, à vida, sobre aquilo que eu quero criar, aquilo que eu quero fazer, aquilo que são os meus sonhos, e eu vou escutar, porque no ano 3 também não é só falar, é também escutar a mensagem que vem de volta, quase como fosse uma espécie de boomerang, quase como fosse um eco que a vida me dá, para eu perceber se eu estou a comunicar corretamente as minhas intenções, se eu estou a saber manifestar aquilo que é o meu propósito de vida. Depois temos o ano 4, e o ano 4 fala o quê? Construções. Então é um ano de muitos detalhes, é um ano em que eu quero refletir se eu estou a construir a vida que eu desejo para mim. Aquilo que eu faço todos os dias, nos mais pequenos detalhes, está de facto a levar-me todos os dias um passinho mais à frente naquilo que é a realização dos meus sonhos, ou essa tal promessa do caminho de vida, ou propósito de vida, de plenitude, ou eu estou pura e simplesmente a fazer a mesma coisa todos os dias e inclusivamente a sentir alguma estagnação. Os anos passam e continua tudo igual. Depois temos o ano pessoal 5, que é o ano da liberdade e que nos convida a precisamente perceber: eu sou livre ou não, ou até que ponto eu me sinto livre para expandir a minha pessoa, para encontrar formas diferentes de viver e então, assim, nessas formas diferentes, eu explorar-me a mim própria, diferentes vertentes, para conseguir perceber melhor onde é que eu tenho que estar. Ou que sítios é que eu devo preencher na vida que se alinham completamente com o meu propósito de vida. Onde não existe liberdade, significa que nós não estamos alinhados com o nosso propósito de vida, e esta é a lição do ano pessoal 5. Bom, ano pessoal 6, vou procurar resumir ainda mais. Responsabilidades. O ano pessoal 6 tem aqui a lição de nos voltar para tudo aquilo que nós fazemos, ora por doação, ora por dedicação, ora por serviço, ora por esforço. E então o ano pessoal 6 coloca esta balança de entendermos tudo o que nós estamos a fazer por esforço, que assumimos como responsabilidade nossa. Se é esforço, não é responsabilidade do nosso propósito de vida, não é função nossa. Se é fluidez, se temos responsabilidades que nos preenchem, que nos fazem sentir amor, então aí sim é aquilo em que nós devemos dedicar toda a nossa energia e criar compromissos sérios ao longo da nossa vida. Ano pessoal 7 é um ano em que nós aprendemos. E é o ano em que nós temos quase que a obrigação de cultivarmos conhecimentos, saberes dos mais diversos, diversas áreas que nos permitam tornar mestres das nossas potencialidades. Se há um talento em mim que eu não faço, que eu sinto que não exploro, também é importante explorar este ano. Mas, sobretudo, aprender.
No ano pessoal 7, quando mais conhecimento nós tivermos nas nossas mãos, mais facilmente no ano seguinte nós vamos conseguir dar-lhe uma forma, materializar e gerar abundância. E por isto é que no ano pessoal 8 nós materializamos, nós construímos, nós transformamos o sonho naquilo que é prática e é matéria. E então é o ano em que nós queremos questionar, este ano, pessoal 8, o que é que eu estou a criar na prática? O que é que eu estou a gerar? Eu estou a acrescentar à minha vida ou, por outro lado, mais do mesmo? Porque é o ano da materialização. E por fim, estamos a chegar ao fim, já deve ter passado muito mais dos 15 minutos. Ano 9 é o ano em que eu integro, largo, para ir mais além naquilo que é o meu propósito de vida. E o ano 9 traz uma lição maravilhosa que é, nós temos estas escadinhas, chegamos ao final da escada, o último degrau, a seguir há de haver outra, então nós queremos fazer uma retrospectiva, perceber todas as aprendizagens feitas ao longo desta subida, desta escalada, aquilo que nós queremos manter connosco e aquilo que nós queremos libertar. E, em paz de espírito e serenidade, largar mais que podemos, que já cumpriu a sua função, para ficarmos muito plenos, muito leves, para subir outro percurso, outra escada, outra realização. Ok? Bom, direto, mais longo do que o normal, mas valia muito a pena porque nós recebemos aqui imensas questões que eram relevantes e tenho a certeza que eram as questões de muitas outras pessoas. Espero mesmo que este pequeno resumo sobre os anos pessoais e a integração de anos pessoais e propósito de vida tenha feito sentido. Obviamente havia muito para falar, por isso vou lançar aqui o desafio que deixem as vossas questões ou aqui no Instagram por mensagem ou por e-mail na nossa academia, tanto faz, questões sobre este tema, porque nós queremos fazer uma versão 2 deste direto, porque eu sei que existem muitas outras questões que vão surgir depois de ouvir estas explicações sobre o propósito de vida. E, portanto, deixem-nos as vossas questões que nós, na próxima semana, à mesma hora, vamos estar aqui para aprofundar este tema de propósito de vida e como é que nós podemos utilizar a numerologia da forma mais prática, acessível, direta, sem confusões, de uma forma muito natural, como nós costumamos fazer aqui na Numerologia na Vida, para efetivamente criarmos vidas mais felizes e cumprimos todos aquilo que é, então, o nosso desígnio maior e a vontade da nossa alma. Muito obrigada por estarem aqui nesta segunda-feira à noite. Um abraço a todos, um beijinho a quem nos segue pela primeira vez ou não. E quanto a nós, marcamos aqui encontro, ora no Instagram, outras redes sociais ou então no direto da próxima semana. Um beijinho e boa noite.